Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Como o professor Speres falou, realmente é uma oportunidade muito bacana que vocês têm em mãos hoje pela Exalc, com excelente acesso à nossa base de dados, mas eu não sei se alguém já conhece Euromonitor, se já teve acesso, se conhece o que a Euromonitor faz, mas eu vou fazer um resumo rápido. Nós somos uma empresa de inteligência e estratégia de mercado, tá? A gente atua com empresas no mundo corporativo que utilizam essa mesma base de dados para tomadas de decisões internas. Também trabalhamos com consultorias que acabam acessando, então, imagina a Bain, McKinsey, Deloitte, são grandes consultorias globais que acessam essa base para desenvolver projetos com os clientes. Estamos com bancos, com o governo, que são grandes clientes nossos, como a Apex, que é a agência, né, que acaba apoiando a exportação da indústria, e as instituições de ensino, que é também uma grande vertical nossa, que é focada realmente para desenvolver projetos acadêmicos. E então as universidades hoje que têm essa ferramenta em mãos acabam não só auxiliando nesses projetos, mas também desenvolvendo, ou esses alunos acabam sendo desenvolvidos para o mercado de trabalho, porque vocês já estão em um ambiente muito mais consultivo, muito mais estratégico quando vocês analisam dados. A Euromonitor é uma empresa inglesa e a gente tem presença aí em mais de 100 países. Então, até falo que quando vocês tiverem uma entrevista de emprego, tiverem, né, um contato com o mercado de trabalho, informem que vocês acessam dados, não só Euromonitor, enfim, mas que vocês tiveram acesso a informações de mercado, de consumo, de comportamento do consumidor, de maneira geral. Acho que todo mundo está conseguindo ver minha tela já? Sim. Estamos sim. Tá. Eu estou exatamente no acesso de vocês aqui, ó, da Exalc, que é o que vocês têm de acesso dentro do pacote, tá? Essa é a nossa página aqui inicial. E eu costumo dividir até a nossa plataforma em 3 pilares, porque, como eu falei, a gente olha muito para bens de consumo, então, informação de mercado, comportamento do consumidor. Então, quando a gente fala B2C, a Euromonitor acaba tendo um auxílio muito grande para vocês. Aqui a gente olha para essas indústrias de bens de consumo, e aqui a gente está olhando especificamente para segmentos. Então, quando eu olho, por exemplo, para bebidas alcoólicas, eu olho para a indústria como um todo, o consumo dessa indústria, mas também as quebras entre cerveja, vinho, destilados, tá? E assim por diante, quando eu vou em outras indústrias, como apparel and footwear, né, que é vestuários e calçados, a gente tem as quebras de vestuários para crianças, para adultos, tamanhos diferentes, beleza e cuidados pessoais da mesma maneira. E aqui a gente olha para até 100 países. Quando eu falo 100 países, é sempre nível nacional, nós não temos quebras por estados, então sempre vai ter uma informação, como, por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, enfim, todos esses países. A parte macroeconômica, então aqui é bem importante para vocês também, é onde a gente tem informações mais econômicas, de o quanto é fácil fazer negócios em uma determinada região, a parte econômica, financeira e comercial, comércio, né? Sustentabilidade, que é um tema que tem sido grande destaque nosso, então aqui a gente tem um pouquinho sobre até energia limpa, vale a pena. E o nosso terceiro pilar é o comportamento do consumidor como indivíduo. Enquanto aqui nas indústrias a gente olha para consumo dos produtos, e aqui a gente faz uma previsão, tá, de quanto que foi o consumo ano passado, quanto está sendo este ano e quanto que vai ser 5 anos à frente. Então, aqui realmente é feita uma previsão do consumo do café, por exemplo, em 2025, 2026, quanto que vai ser o consumo do chá, de alimentos embalados, que a gente chama aqui,
Então, como que vai ser pet care dessa indústria? Tá? É sempre com o olhar à frente, por isso que a gente fala que o Euromonitor olha para as tendências de mercado. E como eu falei, nesse terceiro pilar, a gente olha para o consumidor como indivíduo. Então, como que as pessoas têm se portado, né, frente ao consumo digital, agora com a pandemia? Agora não, né, que já parece que foi ontem, mas já passou bastante tempo. Como que tem sido os lares, questão de renda, gastos, estilos de vida, população, tá? E aqui a gente tem essa aba que vai direto às empresas. Então, quando vocês quiserem identificar, saber melhor detalhes de uma empresa, aqui a gente sempre olha empresas de capital aberto, tá? Em companies, geralmente de médio, grande porte. E aqui tem uma análise bem profunda. Em muitos dos casos, a gente faz análise SWOT da empresa. Então, convido vocês também a entrarem aqui e digitar a empresa que estiver buscando. Antes de entrar em alguma aplicação, eu vou nessa aba Help. A gente não gosta de entrar em aba Help, né? Mas essa é importante. E ela é bem amigável também. Logo nessa entrada, nessa parte inicial dessa aba, a gente tem alguns vídeos que acabam nos auxiliando, porque a ferramenta é uma ferramenta self-service. Você pode entrar, ela é bastante intuitiva. Claro que eu vou mostrar hoje o caminho para vocês, e depois vocês verão que é muito fácil, é muito tranquilo. Mas vale a pena também, convido vocês a olharem um pouquinho esses vídeos, que tem algumas explicaçõezinhas sobre a plataforma. Aqui a gente tem definições que considero de extrema importância, porque imagina que eu até falei, a gente olha, trabalha diretamente com, tem analistas de mercado em 100 países, dentro do pensando na Euromonitor como um todo, globalmente, né? Então, algumas informações, algumas definições podem causar divergência, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para RTD, que é um tipo de bebida alcoólica aqui, que é o ready to drink, que a gente chama, que são aquelas bebidas já prontas, aqui no Brasil pode significar, ter um significado específico, mas lá em Dubai, lá na China, pode ter outro. Então, quando a gente tiver que fazer uma comparação entre geografias diferentes, é importante, e causar alguma dúvida, é importante vocês virem aqui e realmente entender, tá? O que é aquela categoria, o que a Euromonitor define aquela informação. Eu acabei clicando aqui, mas só para vocês verem que tem para todas as indústrias, tá? Então, o que a Euromonitor entende por bath and shower, que é uma quebra dessa categoria aqui de beleza e cuidados pessoais? Então, sempre tem a definição, né, o significado de bath and shower dentro da plataforma Passport. O que significaria, tá? Essa parte é importante, que são as atualizações também da agenda. Então, eu mostrei aqui para vocês que a gente olha muito para consumo, né, que é uma B2C total, e aqui a gente reúne informações tanto quantitativa, que são dados, como qualitativa, que são os relatórios. Quando a gente fala em quantitativa, que são a parte estatística, nós temos atualizações uma vez ao ano para cada uma das indústrias. E aqui tem uma programação, tá? Para quando que foi a última atualização, por exemplo, bebida alcoólica, apparel and footwear, tá vendo? Ó, foi dezembro de 21 de bebida alcoólica, e agora a próxima atualização vai ser maio de 21, e a próxima vai ser maio de 22. E aqui a gente tem dados históricos até 2026. Como eu falei para vocês, que a gente pode olhar dados históricos e também uma previsão até 2026. Como eu falei, a gente pode olhar até 5 anos à frente. A Euromonitor faz essas previsões. E aí eu vou na parte interessante, que vocês me perguntam: como que a Euromonitor chega nesses números? Como que os analistas conseguem prever o futuro, prever o que vai ser o consumo desses produtos nessa indústria?
Aí eu vou falar assim bem rapidamente, claro que a nossa metodologia é bem robusta, mas eu vou falar bem superficialmente para vocês, mas como que é feita a nossa triangulação de informação. Como eu falei, a gente tem analistas de mercado para cada uma dessas indústrias, e em cada um dos países que a gente tem presença, tem analistas dedicado exclusivamente à indústria que ele está. Então, tem um time de analistas focado para bebidas quentes aqui no Brasil, outro na Alemanha, outro nos Estados Unidos, na China, enfim, em todos os continentes que a gente tem presença. E eles, o que eles fazem? O nosso primeiro processo da metodologia é um desk research. O que é? É quando eles fazem realmente uma varredura de todos os dados que são públicos, que são dados abertos, que é onde a gente consegue entrar em sites das empresas, em associações, olhar notícias, tudo que foi publicado e a gente consegue ver, que são chamados dados secundários. Tá? A nossa segunda parte do processo é o Store Checks, que é quando esses analistas vão até as lojas para identificar como que os produtos estão nas gôndolas. Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, de pet care, esses times, de maneira geral, vão até as lojas para identificar como que os produtos estão nas gôndolas, as diferenças entre marca, entre preço, o que está na promoção, conversam com os lojistas para entender o que o cliente busca quando vão até essas lojas. Eles olham muito mais para a marca, eles querem comprar por questão de preço, leva a questão emocional do pet deles, enfim. Então, eles conversam realmente e fazem essa checagem em todas as lojas que vendem produtos pet ou vende produtos, alimentos embalados, ou eyewear, que são os óculos, ou bebidas, enfim, para todas essas categorias, tá? E a nossa terceira parte do processo, que é o que realmente diferencia o Monitor, que é onde a gente consegue desenvolver dados, fornecer, né, produzir dados, é o que a gente chama de trading interview, que é quando a gente faz entrevistas em profundidade com toda a cadeia de valor. Então, quando os nossos analistas vão pesquisar sobre o segmento de bebidas alcoólicas, eles não vão falar só com a Heineken, com a Ambev, mas eles vão também lá no começo da cadeia, falar com a indústria de matéria-prima, de insumos, vão falar com os distribuidores dessas matérias-primas, com as próprias empresas de produto final, como uma Petrópolis, vão falar com as vinícolas, com todas essas indústrias de bebidas alcoólicas de maneira geral, falam com canais de distribuidores e o consumidor final. Então, acaba sendo a cadeia de valor de ponta a ponta, fazendo entrevista, um entendimento. Claro que eles conversam com pessoas bem estratégicas dentro das empresas para conseguir chegar no número, né, numa estatística ideal aqui e fazer essas previsões, desenvolver esses relatórios. Até aqui alguma dúvida? Por enquanto, não aqui. Perfeito. Então, agora eu vou entrar... Você, Natália, você vai falar sobre o acesso, como que entra? Isso, agora eu vou entrar nas aplicações que a gente tem aqui. Mas é para chegar até aí, né? Eu acho que Isso, agora eu vou entrar aqui para a gente falar um pouquinho. Como eu falei, eu estou aqui no acesso de vocês. Sempre aqui a página inicial, tá? Então, sempre aqui tem alguns relatórios que foram postados bem novos, tá vendo? Todo 13 de outubro, o último também aqui estava 14 de outubro, são bem recentes, tá? De maneira geral, não fiz nenhum filtro. Aqui a gente tem um pouquinho de informações sobre o Covid-19, o impacto da pandemia em algumas das indústrias. Temos relatórios de países, relatórios sobre mega tendências, que é uma visão mais futurista. Agora eu vou entrar em uma das indústrias. Vou pegar aqui bebida alcoólica.
E esse caminho que eu vou fazer, gente, dá para vocês replicarem para todas as outras. Então, como eu falei, é uma plataforma bem tranquila de acessar. Aqui a gente, quando eu venho e filtro pela indústria, ele vai me aparecer, ele vai me trazer relatórios mais focados para essa indústria de bebidas. Então, ele vai trazer também relatórios um pouco mais direcionados aqui, tá? Nessa parte eu tenho os briefings, que são relatórios com uma visão mais macro, né, mais global dessa indústria de bebidas alcoólicas. Vou abrir aqui para vocês verem o formato dela. Então, aqui a gente tem sobre bebidas sem álcool, a evolução e o futuro. Tá vendo? Eu não fiz nenhum filtro, só filtro de bebidas alcoólicas. Algumas estratégias para os competidores de bebidas alcoólicas, um pouquinho sobre o Q3, né, o Quarter 3, bebidas destiladas na América Latina. Então, aqui o que a gente tem. Eu vou abrir um deles só para vocês verem o formato e a facilidade que é para baixar um conteúdo desse. Tá abrindo, eles são meio pesadinhos. Ó. A gente consegue ler os relatórios aqui na plataforma ou tem a opção de baixar em PDF ou em PowerPoint. Para o professor SPES ou para os outros professores, acaba facilitando muito. Então, de repente, quer preparar uma aula, pegar algum tema específico e tem alguns slides, né, que estão aqui estando meio prontos, entre aspas, porque ninguém vai fazer copiar e colar, mas acaba facilitando algumas imagens que a gente pode usar. E pegou em PowerPoint, facilita bastante. Eu quero imprimir, também eu posso imprimir. Eu quero salvar, que aí você salva aqui para o meu conteúdo e vem aqui nessa parte quando você salva, tá? Eu quero compartilhar com o meu colega, que a gente está fazendo um trabalho, então o meu colega que também tem acesso ao Passport, já está logado na parte dele, eu venho aqui, crio um link, tá? E Ctrl+C, Ctrl+V, mando para ele. Nunca pegam o link por aqui, que não vai dar certo. É sempre aqui, ó, create a link. Tá? Então... Natália, você falou do link, desculpa interromper claro, aí, mas eu coloquei aquele link, portal, né, .euromonitor.com, para acesso aqui, né, para eles saberem, né, por onde, né, e o Vinícius perguntou aqui, por exemplo, como que a gente faz o login. Então, só explicar que, na verdade, como é uma assinatura e como, não vamos dizer assim, nas aulas presenciais, como era anteriormente, você tinha o IP, né? Então, tinha o IP lá do departamento, então você acessava a internet lá, né, internamente, do departamento, né, de economia, e aí você tinha acesso, né? Entrava ali com o seu e-mail, fazia o cadastro, tudo certo. Como a gente não tem isso hoje, é preciso que a Euromonitor faça um cadastro antes, né? E aí vocês vão fazer pelo aquele e-mail que vocês receberam, tá? Então, eles vão pré-cadastrar o nome de vocês, senão vocês entrariam nesse e-mail, nesse link, aliás, né? Fariam o cadastro e aí entraria, mas isso não é possível agora, por essa questão de distância. Estou correto, Natália? É isso mesmo, né? Isso. Vocês que ainda não acessam a base, a ideia vou mandar pedir para o meu TI, acho que entre amanhã e segunda, mais ou menos, ele consegue mandar uma nova senha para vocês por e-mail, esses últimos cadastros que foram. E aí, então, pessoal, fiquem de olho no spam, né? Provavelmente pode ser que, como vai para vários e-mails ao mesmo tempo, acaba caindo, né, no spam. E então fiquem de olho, por favor, e comuniquem aqui com a gente, né, no WhatsApp, tudo que para quem conseguiu, quem não conseguiu, vai mantendo a gente informado, né? Obrigado, Natália. Imagina. Então, aqui a gente tem um relatório que é focado nas estratégias das empresas focadas em bebidas alcoólicas, ou o que tem as quebras das categorias.
Então, tudo isso que a gente pode também, né, como eu falei, ler melhor, eu acho que em PDF ou em PowerPoint, eu prefiro do que ler direto aqui na plataforma, que as letras são bem pequenas. Mas se a gente coloca ou imprime não é muito bom, né, por causa do meio ambiente, mas também tem essa opção aqui focado com essa indústria que a gente está olhando, tá? Ainda assim, vou voltar aqui naquela página que a gente estava de bebidas alcoólicas. Então, dá para ter relatórios com uma visão mais global, mais holística desse segmento de bebida alcoólica. Eu não fiz nenhum filtro. Aí eu posso chegar aqui e fazer um filtro entre bebidas alcoólicas, cerveja, tal, e ir direto em algum país específico, que eu quero um relatório focado para aquele país. Ele vai me trazer, posso pegar aqui, por exemplo, cerveja no Brasil, dou um go, aparece exatamente o relatório de cerveja no Brasil e tem todos os detalhes. Aqui, direto na Company Profiles, é onde a gente vai focado realmente em empresas do setor de bebidas alcoólicas globalmente. Então, se eu entrar aqui, eu tenho análises específicas da Diageo, por exemplo, dessa Beijing, que é uma empresa chinesa, da Daide, Castel, enfim, Carlsberg, a gente tem informações de todas essas indústrias de bebidas alcoólicas do mundo e alguns até quebras por países, tá? Mas só para vocês verem como que é o Company Profile da Diageo. E em muitos casos, quando a gente olha para um relatório com essa visão global, né, quando eu tenho aqui mundo, ele faz análise SWOT dessa empresa. Então, é daquele mesmo formato, só para vocês entenderem, que aí mostra um pouquinho do mercado competitivo, das concorrências, impacto aí do Covid, enfim, tá? Voltando aqui. Agora a gente vai para uma parte bem interessante, que são dados, que é o que todo mundo gosta. Relatório é importante? É, mas dados também são importantes. Então, quando eu venho aqui em Search Statistics, é onde realmente eu tenho informações do consumo em números. Então, vamos lá. Eu venho nessa página e ele vai me mostrar as quebras de bebida alcoólica, por exemplo. Então, eu tenho cerveja, cidra, os ready to drinks, os destilados e o vinho. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem aquela parte lá de definitions na abinha help? Aqui também acaba trazendo nesse izinho de information, eu clico e aí a Euromonitor mostra o que a gente entende por cerveja. Claro que é muito óbvio, mas algumas quebras de categorias podem nos trazer alguma incerteza. Então, ela vem explicando que é uma bebida alcoólica, usualmente com malte, açúcar, tal. Então, ela tem toda uma explicação da definição de cerveja para a Euromonitor. Se a gente vem aqui em cerveja, vinho, por exemplo, e eu já tinha selecionado o segmento como um todo, que é o agregado daqui, tá, de bebidas alcoólicas, eu fiz essa seleção. Então, eu vou entender o consumo do segmento como um todo, o consumo da cerveja e o consumo do vinho hoje e até 2023, 2024, um pouquinho mais à frente. E aí eu vou escolher o país ou os países, as geografias que eu quero olhar. A gente pode vir direto, tá? Por exemplo, aqui América Latina, eu vou e eu quero olhar Brasil, ou eu nem preciso entrar na região, eu posso, vamos ver, clicar direto. Deixa eu ver o que aparece aqui, Estados Unidos. Sempre a gente tem que colocar o nome do país em inglês, tá? Porque é o que a gente tem aqui nesse ambiente da plataforma. Então, eu estou olhando Estados Unidos, Brasil, o que mais que a gente pode olhar? China.
Tá? Então, eu vou olhar aquelas categorias que eu selecionei, que é a cerveja, vinho e a indústria de bebidas alcoólicas como um todo, nessas geografias específicas. Venho aqui e dou um search. E aqui ele vai trazer essa parte aqui que é o estatísticas, né? Que são os dados. O que a gente tem aqui? O market size. Então, é o size desse mercado, é o tamanho desse mercado para cada uma dessas categorias que eu selecionei. Além disso, eu vou entrar aqui para vocês verem. Além disso, eu tenho o share das empresas, né? A fatia das empresas focadas nessas categorias para cada um desses países. Além disso, o share das marcas. Então, quando a gente olha a empresa, eu também vou querer olhar a marca. Porque, por exemplo, a Ambev é a empresa, mas eu quero ver como está o share da Skol, da Brahma, que é da Ambev. Distribuição, o off-trade versus on-trade, que é o varejo versus o food service aqui que a gente tem, produtos por ingrediente, e aqui, como tem cerveja, é considerado artesanal versus o padrão, tá? Então, eu vou olhar aqui, market size, para a gente ver números, finalmente. Então, temos aqui as geografias escolhidas, certo? As categorias também que nós escolhemos. Como é bebida alcoólica, é litros, né? Volume. Então, a gente tem aqui a unidade de medida milhões de litros. Nós temos que em 2015, na China, foi consumido 57 bilhões 819 milhões de litros de bebida alcoólica. Isso em 2015. E aí, a gente teve uma queda até chegar a 2020, né? Por conta, claro, obviamente, da pandemia, que já estava tendo uma queda antes. Mas a gente não quer olhar 2020, a gente quer olhar a previsão lá na frente. Eu vou colocar, então, até 2025. Temos também dados históricos. Eu vou deixar para não ficar uma muito grande, eu vou colocar de 19 a 25 aqui. Sempre temos que atualizar as datas quando eu quero olhar lá na frente ou para trás. Então, aqui na China, nós temos que teve aquela queda que a gente viu anteriormente em 2020, né? E 2021 acaba permanecendo um pouquinho igual, 22, ó, e ainda vai cair até 2025. Acontece algo similar com cerveja na China e o vinho também, tá? No Brasil, a gente já tem um crescimento do consumo. Então, a gente está vendo aqui que a tendência realmente é crescer o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil até 2025. Da cerveja também e do vinho. Aí eu tenho aqui Estados Unidos, também vai aumentar. Cerveja está a tendência a diminuir. E vinho também aumentar bem pouquinho. Eu quero passar isso daqui para um Excel ou para um PDF. Para virar uma planilha. Posso transformar aqui em PDF ou eu venho aqui em Dataset, tá vendo? Ó, Export Current Dataset. Isso já vai passar para um Excel. Eu quero ter uma visão um pouquinho diferente. Eu venho aqui em Convert Data, que tem esse mais. A gente está olhando volume, porque é líquido, né? Mas eu posso, o nosso padrão ali, que é milhões de litros, mas eu posso ter uma visão de litros, de garrafas de 75, de 70, cada 9 litros, enfim, barris. Unidade de medida, eu também posso alterar. O nosso padrão é milhões de litros, mas eu posso deixar para bilhões, milhões ou mil. Crescimento do consumo, então, ano a ano, em porcentagem. Eu posso colocar por período, a cada 5 anos, qual que tem sido o período de crescimento.
índice. Além disso, o consumo per capita, o consumo a cada 1.000 pessoas, por lares, a cada 1.000 lares, tá? Então, temos essas outras formas da gente também visualizar essa mesma, ver tipos de informações diferentes com essas, mudando essas unidades aqui no Convertera. Ainda assim, vamos voltar um pouquinho mais para a gente ir naquela parte das empresas, do share das empresas, do share das marcas. Também eu posso vir aqui direto, tá vendo? Ó, company share da China. Ou tá vendo que tem todas essas, ó, brand share, vem tudo, eu posso, é um acesso mais rápido. Mas como eu quero mostrar para vocês aqui de voltar para mostrar o acesso como a gente estava antes, eu venho aqui, ó, company share. E aqui eu tenho, claro que ele me trouxe as empresas da China, mas vamos colocar, filtrar para Brasil. Que vai trazer todas as empresas de bebidas da China. Então, o que a gente tem aqui? Hoje a líder de mercado no Brasil é a Ambev, que ela tem uma representatividade de 57,3%, seguindo a Heineken, que é 16,8%, depois a Petrópolis, e aí acaba sendo um mercado um pouco mais pulverizado, tá? Isso em termos de bebida alcoólica, que é o agregado de todas aquelas categorias que eu mostrei. E se a gente vai olhar cerveja, a Ambev, cerveja só no Brasil, a Ambev também continua com uma representatividade de 61,6%, depois vem a Heineken, Petrópolis, tal, tá? Se a gente olha para vinho, por exemplo, no Brasil, nós temos aqui que a cooperativa vinícola Aurora é a empresa com maior share de mercado hoje no Brasil, representando 8,4%, seguindo o vinho Salton, 5,5%. Por aqui também eu consigo fazer todas aquelas alterações, como eu mostrei antes, tá vendo? É a mesma maneira, é o mesmo caminho. É só algumas informações diferentes, mas é o mesmo caminho para seguir. Agora eu vou abrir o brand share, que são as marcas. Então, o share das marcas. Antes a gente viu as empresas, agora nós vamos ver as marcas. A gente seleciona a China, mas a gente quer ver Brasil para se familiarizar bastante, né? Com as empresas, que essas empresas escritas chinesas aqui. Então, hoje, a gente tem que quem é a marca mais consumida. Na verdade, as marcas mais consumidas no Brasil hoje de bebida alcoólica, quais são? Tenho aqui a Brahma e a Skol, porque deu um empate aqui, ó, 20,2% cada uma, tá? Até 2019, a Skol era líder que eu falo, era a mais consumida do mercado, vendo, ó, mas ela teve uma queda grande, ela era 26, foi caindo, tá vendo? Aqui, e hoje ela tá empatada com a Brahma. Vamos olhar, então, para vinho? Quem lembra da parte anterior do vinho? Que a gente viu que a vinícola Aurora era líder de mercado? E hoje, agora, a gente tem aqui, quando eu olho para a marca... Ai, cliquei. Ai, desculpa, gente. Cliquei aqui. Eu cliquei. Deixa eu voltar aqui, senão... Eu cliquei aqui e mudou tudo. Peraí. Eu fiz um filtro aqui, peraí. Deixa eu voltar, porque senão ele vai me trazer um dado errado. Eu fui pelo menor do maior lá. Então, a gente tem bebida alcoólica, e aí eu fui em vinho. Só que eu quero olhar Brasil. E aí, a gente tinha visto que a empresa líder de mercado de produção, né, de vinho
era a Vinícola Aurora, tá? Que ela tá aqui embaixo. E só que aqui, quando a gente olha para a marca, não é uma empresa da Vinícola Aurora, tá vendo? É uma empresa da Salton. Alguém sabe me explicar o porquê disso? É um exercício bacana que muitas pessoas às vezes me perguntam. Será que alguém se arrisca em falar, professor? Será que eu Ninguém leio? está se arriscando. Acho que era interessante você explicar, Vou né, explicar, então. uma vez aqui. E aí, aproveitando, Natália, Sim, joguei aqui até uma provocação, se eles têm algum interesse, né, específico por empresa, país, e aí isso. colocaram aqui açúcar e café, né? Ótimo. Eu não estou vendo o chat de vocês. Eu Não, não por isso que eu quero. tô, não, por Tá, isso que eu pode estou me falar. pontuando aqui. Isso. Tá, perfeito. Então, eu vou responder essa pergunta e a gente vai lá para café. Então, aqui é porque a marca mais consumida é o vinho Salton, tá? Que tem essa representatividade aqui de 4,1. Porém, quando a gente fala de empresa, o agregado da Vinícola Aurora, ele acaba, a soma de todos os produtos deixa a Vinícola Aurora como o maior share de mercado. Então, é essa questão que dá essa diferença, tá? Legal. Então, só para voltar aqui, que naquele caminho que eu fui, a gente olha tanto a parte estatística, que foi tudo isso, mas também a partir desse filtro, nós temos os relatórios focados com esse filtro que eu fiz das categorias e as das geografias, tá? Que vocês podem abrir e olhar. Agora vamos para café, que vocês pediram. Vou abrir aqui em Hot Drinks. Tá vendo que é o mesmo formato aqui? Os relatórios, a parte de relatórios de países, empresas, o impacto do Covid, tá? E aqui eu tenho as quebras. Vou entrar daquela mesma maneira, consigo ranquear países, categorias, trazer canais distribuidores. Em Hot Drinks, a gente olha a quebra aqui e eu tenho o café, tá? Aqui, ó, tem o izinho de information, o que que significa café? Aí que é um agregado do café fresco, né, do fresh e do instantâneo. Essa é uma informação importante. Quando a gente fala café, a gente pode pensar só que é o café fresco lá, aquele moído. Mas não, aqui entra também o instantâneo. Aqui, ó, por favor, note que food service também, a venda de food service, volume, também vendido por on-trade, do setor do food service e varejo, né? Não são usados para vender para o consumidor, tá? Então a gente tem essas informações importantes. E aí? Uma sugestão de geografia, uma curiosidade, né? Que a gente tem o café compete com chá, né? Na Ásia, por exemplo, pegando China, né? Então, ver um pouco do mercado chinês. Vocês querem aproveitar para ver chá também? Deixa eu voltar aqui. Posso incluir o chá? Pode. Pode, deixa eu Interessante coloquei a só análise café, comparativa, né? mas vamos incluir o chá também. Acho que tinha o chá aqui já. Ai, voltou tudo. Aí. Aqui, ó. Vou colocar o café e o chá. E deixei a indústria também como um todo. E aí, na geografia, o professor falou a China. Isso, só como um exemplo, até porque é sempre curioso, né? A gente ter informações da China. Sim. A gente pode incluir China. Fiquem à vontade para sugerir outro país. Um outro país, né? Vamos colocar A Índia. no chat. Oi? Desculpa. A Índia. 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 Por enquanto é isso. Tá, então a gente tem esse daqui. Então, vou aqui, dou um search. Tá abrindo, carregando.
E da mesma maneira, ele me traz o market size, o share, tá vendo? Não tem segredo, gente. O caminho é o mesmo. Ele vai me trazer. Aqui, é legal que a gente não está olhando para litros, a gente está olhando para valores. Então, como nós pegamos também países diferentes, ele vai trazer as moedas locais. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Padronizar, porque é interessante a gente olhar produto, comparar produtos, mas com a mesma moeda. Então, eu venho aqui em Convert Data e eu vou deixar o dólar fixo aqui, ó, USD, tá vendo? E vou fixar o dólar, ou na moeda que vocês acharem melhor. Eu acabo colocando tudo em dólar para padronizar, enfim, mas não necessariamente no dólar. Então, aqui a gente tem as geografias escolhidas, China e Índia, as categorias que bebidas quentes como um todo, café e chá, tá? E o consumo aqui. Vamos olhar para frente? Vou deixar aqui. Hoje a gente tem, assim, né? 2015, a gente viu que o consumo de café na China teve um crescimento até um pouquinho mais amplo. De bebidas quentes, cresceu bastante também, tá? De chá também cresceu. Na Índia também, tudo foi crescendo o consumo. Agora vamos colocar aqui de 2019 ao 25 para a gente olhar lá na frente. Ele está abrindo. Em termos de valor, né, parece ser a mesma proporção, mas como acho que o chá é menor, né? O chá cresceu mais, né? Então dá para ver depois tudo isso em porcentagem, né? E transportar para o Excel e aí trabalhar em cima disso, né? Exatamente. A gente está olhando aqui em valores, tá? Então aqui ficou uma busca, deixa eu pegar de 2020, senão fica ruim para compartilhar aí com vocês. E eu não quero diminuir minha tela, senão vocês não vão ver nada. Deixa eu pegar de 2020 a 25 para vocês terem uma visão melhor. Vamos ver. Então, a gente tem aqui, ó, nas geografias selecionadas também o consumo, ó, a tendência do café na China é realmente que aumente esse consumo. E olha o chá, gente, na China, que realmente é um... Se você olhar o chá na China versus no Brasil, que você pode pegar depois, é uma diferença muito grande, né? Olha a Índia, mesmo a Índia, que eu achei que fosse um consumo grande de chá também, está crescendo, mas olha isso. Ou seja, tem uma possibilidade de crescimento, de se investir em marketing lá, né, em termos de café, né, para tentar captar um pouco mais, né, desse mercado aí, fazer essa troca, né, de chá por café. Então, hoje, se você trabalha numa empresa, você é da área de marketing da Leão Alimentos, por exemplo, e quer investir um pouquinho, você quer lançar um produto, quer investir em alguma região, quer levar inovação, novidades, com certeza é onde que a tendência de consumo no local vai ser maior. Então, é muito importante vocês saberem que vale muito mais a pena investir nesses lugares que já tem um consumo forte, né, desse produto, e a tendência é aumentar ainda mais, só teve crescimento. Tá? Da mesma maneira que a gente consegue mudar tudo, como a maneira da gente olhar, eu posso olhar em preço, posso olhar em unidade aqui diferente também em milhões, crescimento, consumo per capita. Natália, o André levantou a mão, ele que tinha sugerido o café. André, se quiser comentar alguma coisa. Pode falar que eu não estou vendo aqui. Eu queria saber se
tem como diferenciar, por exemplo, café sombreado, orgânico, ou de jacu, coisas do tipo? Os Não, diferentes tipos, né? aqui ele está trazendo até o que a gente viu lá, um agregado, né? Uma soma entre o café instantâneo e o café, o que a gente chama o fresh coffee, que é o café moído. Ele não vai ter uma diferença entre o orgânico, não vai ter essas quebras. Eu acho que aí na pergunta do André, né, Natália, o que é interessante, eu acho que aí, se você tem outras bases, como o SDA e outras que vão trabalhar com produto commodity, viu, André? Sim. Eu acho que aí você já tem fontes, né, para produção agrícola. O que é interessante da base do Euromonitor é que ele pega exatamente o que não tem, né, que é o lado do consumidor, do mercado, e por isso que a gente está trazendo essa plataforma aqui mais para a disciplina de marketing, né, porque a gente está olhando ali o consumo final. Mas a gente tem essa parte aqui que eu fui nos relatórios, ó, Café na China, tá? Que é um relatório focado, aqui está até com uma tradução, a gente pode, eu tenho essa possibilidade de fazer uma tradução para a língua, quem se sentir mais confortável, tá aqui em português, não é uma tradução perfeita, mas aqui pode ser, como essa questão do café orgânico, André, é um tema relevante, pode ser que ele não esteja lá na parte dos dados, mas pode trazer num contexto aqui do relatório alguma informação sobre orgânico. Estou falando aqui sem saber, sem ter validado, mas muitas vezes eles trazem sim, tá? Informações específicas do mercado, então que vale a pena. Tá? Os lançamentos, operação de oportunidades, deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Ó, a gente está aqui, só para vocês verem, a gente está num relatório de café na China, e aqui eu já estou vendo falando do Brasil, ó. Cadê que eu tinha visto? Aqui, ó. Fazendeiro, só de suspensão, porque a gente, né, tem essa produção de café da Etiópia, ó, feijões, uma seleção de produtos, né, seguiu lançamentos precedentes, carvão e lenha, tá? Então, assim, ele traz um contexto específico que pode ter informações que a gente esteja buscando, não necessariamente, né, mas, ó, fala do food service, enfim. Não me trouxe nada de orgânico, mas traz falando desse mercado específico. E eu consigo fazer download também desse relatório por aqui. Aí a gente vai ver o share das empresas. Eu até queria aproveitar que receber mais perguntas. Eu não vou abrir aqui porque é da mesma maneira. Me perguntem mais. Por favor. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, enquanto vocês vão pensando nas perguntas. Por enquanto não tem nenhuma, tem só a questão do açúcar, né? O açúcar. Açúcar a gente não tem açúcar, porque acaba sendo uma commodity também, né? A gente não tem ele aqui. Eu tenho focado muito mais em doces, quando eu olho em packaged food, mas o açúcar eu não tenho informação dele, porque ele não vai me trazer. A gente, embora tenha, né, o produto final, o açúcar embalado, a gente não acaba não cobrindo essa categoria especificamente. Perfeito. Tá? Mais alguém aqui no chat, aproveitar a oportunidade, algum interesse específico? E da mesma maneira que a gente entrou em todos, entrem também nessa parte aqui, Economy, Finance and Trade, para cursos de economia, essas disciplinas também são importantes. Então, a gente olha, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, balança de pagamentos, indicadores, dívida externa, PIB, inflação, são todos dados econômicos, produtividade e relatórios focados também para esse tema. Comportamento do consumidor, para a disciplina de marketing é extremamente importante. Então, vocês olham estilos de vida, população,
porque é importante a gente olhar, sim, como que vai ser o produto, né, o consumo dos produtos naquelas regiões, mas também como que os consumidores vão se portar lá. Então, olha aqui, ó, geração Z, entrem aqui e procurem lifestyles, população, e vai trazer relatórios bem focados para esses temas. Tá vendo? Ó, classe média na América Latina, a parte das mega tendências. Não deixem de ler esses relatórios que são bem interessantes e importantes para abrir um pouquinho nossa mente. Sim, são ótimos mesmo, né? Aquele do consumidor que tem todo ano, né? Isso. Inclusive, né, Natália, tem webinars, né? Que são, né, que você pode assistir, e aí vem vem os slides e, né, o vídeo da apresentação, né? Hoje a gente fez um webinar que foi a gente tem até aquele que eu mencionei. A gente tem uma das nossas que é a rede global do varejo. Ela tem uma coluna na Forbes até. Ela é mega engajada. E ela fez um webinar com ela, que é falando sobre compras em 2040, sobre o comércio em 2040, focado com tecnologia. Ela trouxe uma visão global de como que vai ser. E aí outras pessoas trouxeram para a América Latina, para a Ásia, enfim, e foi mostrando. E isso ficou gravado, logo vai estar na base, tá? Eu acho que daqui a alguns dias vocês já vão conseguir olhar na base e ter acesso. Só ir aqui, ó, em Retailing, que vai ter acesso a esse webinar, que ficou uma riqueza de informações também aqui, tá? É aqui, ó, a Michelle Evans, que é aqui. A Marília, ela é focada com o nosso time aqui, ela faz parte do nosso time de varejo do Brasil, cada um, tá vendo, ó, vocês pesquisam, é um time de peso aqui do varejo. Excelente. Natália, tem uma da Rafaela aqui, Tá. no segmento de cosmético, só se você puder dar só mais esse exemplo aí, Claro. um setor aí diferente, né? E ela falou shampoo, sabonete, e ela tem uma curiosidade aí também, né, de um continente que a gente tem pouca informação, que é a África, né? Não sei se é a África do Sul, ou se é a Rafaela aqui, que é algum outro em específico. Tá, vamos entrar aqui. Então, quando a gente vai nessa parte, é beleza e cuidados pessoais. Ó, aqui, professor, o webinar de hoje estava aqui também, uma parte dele. Não tá o vídeo dela ainda, porque foi bem recente, mas quando vocês vão em retailing, tem aqueles slides bem importantes. Mas vamos lá, aqui, tá vendo que é a mesma maneira, mas eu gosto de sempre pela parte estatística para mostrar. Eu vou entrar aqui nas quebras, e aí quais são as categorias? Que é Rafaela, né? Falou shampoo ou sabonete? Shampoo e sabonete. Então, vamos encontrar aqui shampoo. Aí a gente vai em hair care, né? E sabonete, a gente vai em bath and shower. Tá? Skincare também, né? A gente tem isso. Tá. O skincare é mais cuidados com a pele, de maneira geral, mas... E as geografias, ela falou África do Sul, possivelmente. Deixa eu ver. Dá para ser por continente também, não dá? Dá. Então, a gente pode pegar aqui, ó. África do Sul, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, tá. Vamos pegar a África do Sul e vamos pegar uma... Para a gente fazer um comparativo com o mundo, agregado do mundo também? Acho Sim, que vale a pena. né? Quem sabe? A gente faz um... Vem aqui, dou um search. E aí, ele me traz o market size, para a gente ver como que vai ser o consumo.
De novo, aqui ele está trazendo as moedas locais. Então, o que eu tenho que fazer? Para a gente já de cara, não dá para fazer comparativo nenhum com moedas diferentes. Então, eu venho aqui, ó, Convert Data, e vou fixar na moeda que eu quiser. Vou deixar no dólar fixo aqui. Então, eu tenho aqui o consumo, por exemplo, na África do Sul, de hair care, né, que cuidados para cabelo, não é especificamente shampoo, mas ele entra como cuidados para cabelo. Ele vem crescendo desde 2015, mas a gente quer olhar um pouquinho mais à frente. Então, vamos pegar de 20 a 25 aqui. E ele traz realmente que a tendência também do consumo é crescer em termos de hair care, skin care também bem forte. Ó. Bath and shower acabou crescendo também, tá? E a indústria de beleza e cuidados pessoais como um todo também vai crescer o consumo. E olhando para o mundo, a gente também tem essa visão aqui de crescimento de maneira geral dessas categorias. Eu quero entender um pouquinho melhor essas mudanças. É o que eu falo para vocês. Quando números são legais a gente olhar, mas é importante também ver os relatórios. Então, venham aqui a partir desse filtro, venham em análises e vamos olhar algumas informações. Ó, personalização em beleza, tá? A chave principal aqui na Ásia, enfim, ele traz uma série de informações. O Estée Lauder, que é uma indústria super importante nessa divisão aqui de beleza e cuidados pessoais. O Hair Care na América Latina. Esses são relatórios desse ano, né? Tudo bem atualizados. Ó, esse último aqui, ó, 11 de outubro. Hoje é 14, né? Então, tem bastante coisa de informação. Bem atuais. O que mais, pessoal? Por enquanto, acho que é isso mesmo. Mas, viu, Natália, acho que deu para ter uma visão geral. Não sei se tem alguma função mais específica que você gostaria de eu sempre acho que é importante quando vocês forem pesquisar sobre alguma empresa específica, claro, podem vir direto nas indústrias aqui, mas também tem essa facilidade quando a gente vai em companies. E aí vocês digitam aqui, ó, Natura, por exemplo, e Natura você olha, aparece aqui. Essa parte de empresa é interessante porque eles estão propondo um plano de marketing, né, para uma empresa, e eles podem pegar uns concorrentes, né, ou até os dados da empresa. Hein? Exato. Então, aqui tudo a gente consegue olhar facilmente. E o recado que eu gosto de deixar para vocês é de aproveitar realmente tudo isso, porque imagina, a própria Natura é nossa cliente, essas grandes empresas são nossas clientes, mas a Natura, ela acessa, ela contrata da Euromonitor apenas a indústria de beleza e cuidados pessoais, embalagens, ela pega um pouquinho, varejo. Então, assim, vocês hoje têm acesso a muitas indústrias, a todas. Então, realmente aproveitem isso, porque no mercado de trabalho, futuramente, um futuro bem próximo, vai ser utilizado. Vocês vão se dar muito melhor tendo já essa visão, né, de mercado, de consumo, fazer esses exercícios, né? Olha, que tá realmente crescendo o consumo desses produtos. Então, se eu trabalho numa empresa
específica, eu quero lançar novos produtos. Então, se colocar nesses lugares, nessas situações, porque nesse futuro próximo vai existir esse tipo de problema ou de situação para ser resolvido, né, professor? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade única e, né, Natália, tem a questão até do processo de trainee, né? A gente já tinha comentado né, no ano passado, enfim, que é uma oportunidade, algo que as empresas, né, se você dizer que conhece a plataforma, né, já trabalhou, é um diferencial, né, para o aluno. E marketing assim, a oportunidade de você conhecer mercado, né? Quanto se produz de chá, quanto se consome, que a gente olhou, puxa, olha a diferença, né, que tem entre chá e café, e você tem isso disponível, né? Se 1 milhão é pouco, é muito, né, para um consumo, né, de shampoo na Ásia de um país, né? Quanto que comparando, né, países desenvolvidos com, né, países em desenvolvimento, que tipo de informação você conseguiria nesse tipo de análise, né? E marketing é conhecer mercados, né? Então, com certeza aí é uma oportunidade que eles têm aqui. A gente não sabe, né, Natália? Assim, aqui colocar aí para os alunos que é sempre uma batalha em termos de recursos, né, para a gente continuar a assinatura, né? Então a gente conseguiu renovar, então tem mais um ano. A gente, né, sempre está batalhando por isso, mas aproveite o momento, né? Aproveite essa oportunidade, né, que vocês têm aqui agora. Em ter e todo esse suporte, né, que o Euromundo, tua equipe e a Natália têm dado a nós, né? Esse tá aqui agora já é um exemplo, né, de tudo que eles estão nos proporcionando. Serviços, tem alguma questão? Então, serviços, a gente não tem Uber, como ela mencionou, a gente vai ter mais focado em consumo financeiro, né, a parte de meios de pagamento, o food service, de como que é feito, mas não vai ser tão focado assim em Uber, desse tipo. Então, não tem uma abrangência tão grande. Oi? Talvez assim nos relatórios, né, de tendências do consumidor, essas coisas, né? Não é tão direto, mas a gente encontra, porque o Uber cresceu demais, então acaba tendo alguma informação específica em alguns relatórios. Sim. Perfeito. E também, por exemplo, o Nubank, esse setor. Sim. Vai em Consumer Finance, que está dentro daquelas indústrias, tem bastante sobre os bancos, sobre os meios de pagamento de maneira geral. Lá tem bastante. Perfeito. Mais alguma questão aqui? Eu acho que a última foi da Daniela, né? A Rafaela agradeceu aí, né? Perguntou sobre a África. Daniela também agradecendo. E eu acho que foi o suficiente, viu, Natália? Eu acho que agora, assim, as dúvidas também podem, né, talvez acontecer com o uso, né? E aí essa importância, né, de pedir novamente para que todos fiquem de olho aí nas mensagens, no spam, e aí nos posicionando se tem dado certo o acesso, né? Conseguindo aí ter o acesso a essa plataforma e começar a trabalhar. Bom, dado que a gente conseguiu cumprir, não tem mais perguntas, Natália, eu queria, não sei se você quer complementar com alguma informação adicional ou informação final. O André, né? O André está já explorando aqui. André, você se cadastrou pelo e-mail que você recebeu? Oi, professor. Então, na disciplina de contabilidade, o Economática tinha dado o problema que eu tinha falado, mas agora eu recebi e então não é o problema que eu tinha dito. E sobre café, hoje eu trabalho com
proteção radiológica, nada a ver com o que eu tinha feito de pós, né? Mas a minha orientadora me colocou num projeto universal aí, ex-orientadora, né, de pós-graduação, sobre metrologia em café, né? Então, eu já estou baixando tudo que é de café e estou mandando para ela. Excelente. Então, agradeço. Perfeito, André. Que bom. Estamos felizes aí que tenha dado certo aí, né? E explorar esse mundo, né, do café aí no mundo, que é um produto importante aqui, né, para nós aqui no Brasil, e vocês aí, né, vão estar se formando, vão estar capacitados aí, né, Natália, para poder ajudar aí as empresas aqui do Brasil a conquistar esse mundo aí. Então, não tendo aqui mais perguntas, eu queria só pedir, então, para todos que se pudessem... a Bianca conseguiu também acessar agora. Oi? Desculpa. A Bianca também, acho que mandou aqui, que conseguiu acessar agora. Conseguiu acessar? Conseguiu. Notícia boa. Ótimo, excelente. Não, perfeito. E aí vamos dando, eu acho que o caminho é esse, né? Se puder fazer esse reset, né? Enviar para todos, vou avisar, né? É Fernando que está aqui, se puder falar para o Matheus, avisar outra turma, Fernando, para, né, ficar de olho aí, que vai ser feito ou amanhã ou segunda, né, Natália? Isso. Dá o tempo aí para o TI, né, fazer novamente o reset. Agora, a gente já conseguiu o cadastro, fazendo o reset, tem problema ou não? Vai ter que resetar. Vai ter que resetar, vai receber uma nova senha. Então, vai ter... Aí é o problema, né? Quem está acessando agora vai ter... Vai receber uma nova senha. Eu posso tentar tirar essas pessoas. Me avisa quem conseguiu, eu peço para eles... Então, vamos fazer dessa forma, né? Nós vamos fazer essa consulta e aí nós vamos tirando da lista aí quem não conseguiu, quem já conseguiu, né? Tá bom, perfeito. Agradeço. E a gente dá. Eu pedi todos abram, se possível, e quem puder, lógico, né, o microfone ou ainda a câmera. E eu queria propor, né, que a gente, como forma de agradecimento, uma salva de palmas, né, para a Natália. Obrigado, Natália. Eu vou pedir para o Fernando também fazer, vamos fazer um print, né, para gerar aí uma memória aí, desse encontro. Vamos lá, 1, 2 e 3. Opa, deixa eu... Agora sim. Perfeito, gente. Eu que agradeço demais a atenção, o tempo de vocês. Aproveitem, explorem, tem muita informação. É uma plataforma bastante intuitiva que vai ajudá-los nesse mercado de trabalho aí que está super concorrente. E hoje, assim, o mundo é das informações, o mundo é dos dados. Quanto mais vocês souberem trabalhar com isso, é onde vocês realmente vão conseguir se destacar, tá? Grande abraço para todo mundo. Obrigado, Natália, mais uma vez, e contamos, né, e agradecemos aí você sempre, tá? Fique bem. Imagina. Vamos continuar por aqui. Tá bom, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.